Essa semana não tá se falando sobre outra coisa a não ser o submersível que se acidentou ao visitar o Titanic, onde ele se implodiu, e falou-se bastante sobre a questão de implosão e pressão atmosférica. Mas vamos entender o que é pressão atmosférica. Vamos entender. Nesse vídeo eu vou explicar sobre isso. No próximo vídeo eu vou explicar sobre implosão. Então vamos entender ponto a ponto. Pressão atmosférica é a força exercida pelo peso do ar em cima de qualquer superfície na superfície da Terra. Repetindo, pressão atmosférica é a força ou peso do ar exercido em qualquer coisa que esteja na superfície da Terra. Você vai entender bem, fica tranquilo. A pressão que o ar faz, o peso que o ar faz em cima de qualquer coisa, o que inclui você também é um objeto numa superfície. Isso é a pressão atmosférica. Você vive com a pressão atmosférica no seu dia a dia. Todo lugar que você vai tem uma pressão atmosférica. Quando você vai para um lugar mais baixo, como por exemplo o litoral, lá tem mais pressão atmosférica do que uma cidade da capital paulista, por exemplo, que ela é geograficamente mais alta na questão de posição de relevo. Então, quanto mais baixo, mais pressão atmosférica. Significa que quanto mais eu desço, mais ar eu tenho acima da minha cabeça, em cima do meu corpo. Então, quanto mais ar eu tenho em cima do meu corpo, mais pressão eu recebo. Se eu subo uma montanha, por exemplo, eu vou escalar um Monte Everest, que chega a ter 8.000 metros de altura, lá pela quantidade de altura vai tendo menos ar. É tanto que as pessoas, para poder escalar essas montanhas, precisam de equipamento respiratório, porque tem uma baixíssima quantidade de oxigênio, de ar. Então, se tem menos ar, tem menos peso em cima da minha cabeça. Ou seja, se tem menos peso, existe uma menor pressão. Então, a pressão atmosférica no lugar mais alto, ela é mais baixa. A pressão atmosférica, você sempre pode também associar ela à questão de clima e umidade ou não. Exemplo, você vai entender isso também. Quanto mais alto você está, pela regra você sabe que quanto mais alto você está, mais frio e úmido é, certo? Então associe isso. Quanto mais frio e mais úmido você está, significa que você está numa altitude mais alta. Então você tem baixa pressão. Quanto mais baixo você estiver, mais quente e seco vai estar. Então, quanto mais quente e mais seco tiver, maior é a pressão atmosférica. Mais pesado será essa pressão em cima de você. É uma regrinha básica. Então, pressão atmosférica alta significa que está calor e seco. Pressão atmosférica baixa quer dizer que está frio e úmido. Aí você já vai saber, pressão quente, então é baixo. Ah, é frio? Não é alto. Deu pra entender. Então, sempre que alguém falar pra você sobre pressão atmosférica, é o peso que o ar está exercendo sobre qualquer superfície, o que inclui você. Quanto mais pressão, quanto mais peso tiver de ar em cima de você, maior é essa pressão atmosférica.